Em Mateus 14, 13 a 21, a história da Bíblia nos conta a primeira multiplicação dos pães. Quando Jesus ouviu sobre a morte de João Batista, se retirou de barco para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão. Teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles responderam: Não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Tragam aqui para mim. Jesus ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então é interessante que depois da morte de João Batista, Jesus se retirou de barco para um lugar deserto. E não está especificado que lugar deserto era esse. Mas as multidões, ouvindo falar que Jesus tinha ido para lá, saíram das cidades e o seguiram a pé, foram encontrá-lo. Então Jesus, quando saiu do barco e chegou nesse lugar deserto, já sabia onde ele estava indo, porque viu uma grande multidão. Teve compaixão deles, Jesus carregando o amor pelo próximo, e curou seus doentes. Então a multidão tinha muitos doentes, enfermos, e Jesus foi curando. E leva tanto tempo que ao cair da tarde, então muitas horas, os discípulos aproximaram dele e disseram: Olha, mestre, esse é um lugar deserto, estamos no deserto, já está ficando tarde. Despede a multidão, manda eles de volta para as cidades, para casa, para que possam ir aos povoados comprar comida, porque há muito tempo o povo vai passar fome. E Jesus respondeu: Eles não precisam ir, deem-lhe vocês mesmos algo para comer. Ou seja, deixa o povo aqui conversando comigo, deixa eu ensinando o povo, deixa eu curando o povo. Eles não precisam ir embora, porque ali é muito interessante. O alimento de Deus estava presente para eles. E eles responderam: Não temos aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam-nos aqui para mim. Jesus ordenou que todos se sentassem, deu graças, repartiu o pão, deu aos discípulos e começaram a distribuir. E a multiplicação aconteceu. E a multiplicação foi tão grande que com os restos se juntaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Revelando que Jesus ele faz o milagre para alimentar o povo. Com que finalidade? Para que o povo ficasse ali, bem alimentado, forte e sadio, escutando a palavra de Deus, recebendo alimento para o espírito, sendo curado de suas enfermidades. Jesus realmente veio para as ovelhas da casa de Israel. E aqui, ele não está multiplicando os pães para aparecer. Essa é a história dos evangelhos, é uma história de compaixão de Jesus pelas pessoas. Não necessariamente de ter um pão para abrir o estômago. Isso sim, é compaixão. Jesus está fazendo bem às pessoas. Mas vai muito além. Porque ele fez isso para que as pessoas ficassem ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o evangelho de Jesus. Então veja, elas foram alimentadas muito mais. Elas foram alimentadas no estômago, foram alimentadas no espírito. E Jesus vai nos dizer, né, em outras passagens, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é um chamado para a gente se apaixonar pela palavra de Deus. Porque nós dizemos que acreditamos em Jesus, que acreditamos na Bíblia, mas lemos pouco. Quando nós amamos uma pessoa, quando estamos apaixonados, nós queremos estar perto dessa pessoa o tempo inteiro, até com fome. Nós queremos estar perto dessa pessoa e ouvi-la falar. Nós queremos ouvir o que ela tem a dizer a nós. Nós queremos conhecê-la. Nós fazemos perguntas. E muitas vezes nós queremos em Jesus, mas não fazemos dele a nossa prioridade. Nós dizemos que amamos Jesus, mas não fazemos dele a nossa prioridade. E quando a gente argumenta que a gente não tem tempo, não é necessariamente uma questão de tempo, mas de prioridades.
porque as outras coisas são prioritárias para nós. Mas veja, eu sei que a palavra de Jesus, a mensagem que ele deixou, está em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos da Bíblia, né? E também nos escritos de Paulo, que seguem depois. Eu sabendo disso, eu amando Jesus, eu quero saber tudo o que Jesus tem para me dizer. Eu posso dedicar tempo todos os dias para ler Mateus, Marcos, Lucas, João, todo dia um pouquinho. Todo dia um ensino novo de Jesus para aprender e adaptar na minha vida. Dessa forma, eu estou consumindo a palavra da vida, a palavra de Jesus. Eu consigo pegar isso e aplicar na minha vida. Pegar um pouquinho mais e aplicar na minha vida. E aí a palavra de Deus, constrangendo com o meu coração, vai me transformando. É um ato contínuo. Então, o quanto que eu realmente amo a Jesus e quero saber o que ele ensina. Porque eu posso dizer, eu já conheço a Bíblia, certo, mas eu consigo ter uma vida em relação ao conhecimento da Bíblia, lendo um versículo de vez em quando? Reflita, qual seria a diferença na minha vida, qual seria a diferença na sua vida, se de fato reservássemos 15 a 20 minutos do nosso dia, todos os dias, para ler o Novo Testamento, de Mateus 1 até o fim de Apocalipse. Mas não é ler por ler, é ler cada um dos conhecimentos. Ler Mateus 1, entender o que está por trás daquilo. Entender Mateus 2, o que está por trás daquilo. E fazer de cada capítulo um entendimento de como Jesus lidou com a vida, quais os ensinos dele e como eu posso mudar minha vida. Então, quando Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba, ajunte tesouros no céu. Aí eu entendo aí assim, olha que interessante, Deus encarnado, Deus, está me dizendo para eu não perder tempo juntando dinheiro onde a traça vai corroer, que existe um tesouro no céu. Olha que excelente dica de investimento. Mas vamos tirar até o olhar perverso, em vez de olhar só como investimento, veja isso como um conselho de vida. Que Jesus, o Filho de Deus, o Filho do amor de Deus por nós, que é Deus, está nos dizendo que não é prudente, não é inteligente passarmos o dia pensando em tigrinho, em investimento, né, o que eu vou comer amanhã, em todas as questões mundanas. E nós dizemos que cremos em Jesus, que cremos na Bíblia, mas vivemos isso realmente? São essas nossas preocupações ou são outras? Então fica uma reflexão, que mesmo que nós creamos que os nossos valores são excelentes, sempre há mais espaço para melhorar. E se eu começar a ler o Novo Testamento hoje, desde Mateus 1, todo dia um pouquinho, eu com certeza não vou perder nada. Pelo contrário, eu só tenho a ganhar.